Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois nós temos também uma playlist no YouTube, todos os vídeos que são gravados aqui, nós colocamos lá no YouTube também, Ângela Esteve 17. E lá você pode encontrar todos os evangelhos que nós temos realizado aqui, com assuntos, temas diversos. Lembrando que os nossos temas são sempre escolhidos por nós, algumas vezes são intuídos, outras vezes são por sugestões de vocês também. Vocês podem também sugerir o tema que quiser para o evangelho e a gente vai procurar desenvolver aqui. Toda semana nós procuramos refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, os temas que são trazidos são temas do nosso cotidiano. E o Evangelho, ele é uma cartilha onde nós vamos procurar pautar o nosso comportamento, a nossa vida, uma vez que Jesus, nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E para que a gente possa seguir esse caminho é necessário o conhecimento, porque sem o conhecimento nós não podemos segui-lo. Então, por isso que a gente procura aqui refletir sobre os temas que nos são trazidos, a gente procura pesquisar e vocês também podem interagir aqui, também fazendo perguntas ou dando sugestões. O nosso canal aqui ele é livre e eu sempre permito que as pessoas participem de uma forma bem tranquila. Então, vamos iniciar o nosso evangelho de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que possa estar mais uma vez no meio de nós. Que assim seja. E hoje eu trouxe aqui uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola do semeador. Porque o tema de hoje é para falar sobre o nosso comportamento no mundo. Eu vejo que a gente tem muita dificuldade às vezes em se enquadrar diante do comportamento de hoje das pessoas, Existem muitas pessoas que nos procuram, tem muita dúvida do que é certo e do que é errado. E eu vejo muito isso, não só nos atendimentos espirituais, mas também nos atendimentos da psicoterapia, na psicanálise. As pessoas têm essa dúvida de saber o que é certo, o que é errado. A parábola do semeador, ela nos ajuda justamente a identificar muito essa questão, O que é certo, o que é errado, como é que a gente deve se conduzir. E para isso eu trouxe a parábola e trouxe também uma reflexão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 10, que é uma instrução de um espírito protetor. Então, a parábola do semeador, eu vou ler para vocês e a gente vai refletir sobre ela. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos.
e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto à estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e assim um dá 100 e outro 60 e outro 30 por um. Essa parábola, a gente vê que ela representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais nós podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Então, muita gente há que recebe os ensinamentos, como diz Jesus aqui, mas não entende. São aqueles que leem a Bíblia, leem o Evangelho, mas não entendem o significado. É claro que se não entende, não tem como fazer a sua mudança e fazer o seu juízo perfeito de comportamento. Aquele que ouve e tem muito entusiasmo, né? São aquelas pessoas muito entusiasmadas diante de um conhecimento, diante, né, de uma religião, às vezes. Logo, não tem raiz, são muito entusiasmadas, mas dali a pouco aquilo já passa e aquilo não fez mais efeito nenhum. Tem os outros, aqueles que escutam, que acham bacana, pô, é legal ser cristão, é bacana, só que os cuidados do mundo, né, as coisas da matéria acabam sufocando a palavra porque coloca na frente as necessidades da matéria do que as necessidades espirituais. Esse é o que recebe entre espinhos. Os espinhos são os cuidados do mundo. Em outro momento, Jesus vai dizer para que a gente colocasse o reino de Deus acima. E os cuidados do mundo, as outras coisas, seriam acrescentadas. Mas a maioria não faz isso. Eu vou cuidar da minha parte espiritual quando eu tiver tempo, quando eu não estiver trabalhando muito, quando eu puder. Ou então, quando vem a necessidade. E às vezes vem a necessidade, procura e depois larga também. Então, minha gente, a parábola do semeador tem muito a ver com o nosso comportamento aqui na Terra, tem muito a ver com a nossa posição diante do mundo, por isso que o tema é o homem no mundo. E a gente deve perceber o seguinte, o fato da gente ser cristão, da gente entender sobre o cristianismo, de a gente falar sobre o evangelho, e a gente fala aqui, eu falo aqui publicamente numa rede social, em rede social. Isso não significa que nós sejamos ou que eu seja uma pessoa diferente das outras. Porque eu percebo que muita gente muitas pessoas que acabam conhecendo a gente, vê você fazendo evangelho e te julga como sendo uma pessoa especial. E não é isso.
Não é isso. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento, né, do Evangelho pode fazer isso. E isso não significa que eu seja uma pessoa diferente das outras. Sou uma mulher, tenho comportamentos na sociedade como mulher, como profissional, como mãe, enfim, como ser humano normal. Porque para a gente viver perto da espiritualidade, da conduta do Evangelho, dos próprios espíritos superiores, a gente não precisa dizer que vai ser uma pessoa especial. Isso é uma coisa que a religião colocou muito por causa do quê? Dos rituais. Por causa dos rituais. Uma pessoa que é espiritualizada, que é espiritualista, ela não precisa ter essa questão de ritual. Não existe ritual. As mesmas fraquezas, as mesmas dificuldades que qualquer pessoa que tenha, eu tenho também. E também não sou uma sacerdotisa, não visto nenhuma toga, nem nada que diga respeito de alguma autoridade com isso. Não, aqui existe apenas a boa vontade do entendimento. Da mesma forma como fazemos evangelho dentro do centro espírita ou nas nossas reuniões de apometria, a gente coloca aqui a público. Porque esse evangelho surgiu justamente num momento de dificuldade em que todos estávamos passando na época da pandemia. Então ele foi trazido aqui e acabou que fez bem para muitas pessoas e por isso que nós continuamos com o trabalho. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente segue o Cristo não é viver numa vida, né, de carola, de ficar ajoelhada, de ficar naquela coisa como as pessoas imaginam. Não é isso, não. Viver com o Cristo é que em tudo o que nós fazemos na nossa vida, que a gente, no nosso dia a dia, que a gente não consinta que pensamentos fúteis ou mundanos nos perturbem. Que os desequilíbrios alheios não nos perturbem. Que nós possamos elevar o nosso espírito para aqueles que nós chamamos para os espíritos superiores, para o nosso anjo da guarda ou para algum santo que a gente tenha dedicação, a fim de que eles possam encontrar apenas em nós disposição dentro do nosso coração para que a gente possa se melhorar, que eles possam nos ajudar. É só isso. E que a gente procure viver a nossa vida de uma tal forma que os nossos atos não nos façam sentir vergonha diante deles. Inclusive tem um filósofo que eu gosto muito, um professor, e ele fala isso, né? Em um dos trechos dele, eu lembro que ele fala alguma coisa que eu não faça nada que envergonhe meu pai e minha mãe, que eles possam saber e ver o que eu estou fazendo e eu não sentir vergonha. É a mesma coisa. Então, o que nós precisamos entender é que para a gente estar em contato com o próprio Jesus, com a espiritualidade maior, seja lá qual for a sua crença, com a entidade que for, a gente não precisa ficar o tempo inteiro se exortando à prece ou então fazendo evocações mentais. Não, a gente tem que viver a nossa vida aqui onde Deus nos plantou. Cuidar das nossas obrigações caseiras, das nossas obrigações profissionais, dos nossos relacionamentos humanos de uma forma respeitosa. De uma forma que a gente viva numa condição em que a gente não faça para o outro aquilo que a gente não queria que fizesse para nós. Isso já bastaria, assim, já mudaria a humanidade, assim,
muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, o que se pede aqui é que a gente viva como as pessoas devem viver no nosso tempo. Muitas vezes a gente tem que nos sacrificarmos às necessidades do dia a dia, os nossos cansaços, né, dos nossos labores, mas tudo que a gente fizer, que a gente faça com um sentimento de pureza para santificar o nosso trabalho. Mesmo nós que trabalhamos com a espiritualidade, nós entendemos que tanto o desencarnado quanto o encarnado são de naturezas diversas. Nós vamos cruzar com o nosso caminho com pessoas e com espíritos de naturezas diversas. Não tem ninguém igual a nós. Então tem pessoas que vão nos entender, tem outras que não. Tem pessoas que vão ter determinadas condutas e nós não. O importante é que a gente não melindre ninguém que nós encontramos pelo caminho. Que a gente não fique condenando as pessoas pelas suas atitudes, pelos seus atos. Jesus nunca condenou ninguém. Jesus, ele condenava o pecado e não o pecador. Então a gente tem que corrigir o erro da atitude errada e não simplesmente julgar uma pessoa e colocá-la na cruz. A nossa intenção sempre é de correção e lembrar que as pessoas vão agir conosco de acordo com aquilo que a gente permitir. Porque nós devemos, e é nossa obrigação, colocar limites também às atitudes dos outros em relação a nós. Não é porque uma pessoa está acostumada a se aproveitar ou a querer, de alguma sorte, nos lesar, seja emocionalmente, economicamente, não importa, abusar mesmo, isso vai depender de nós darmos essa limitação. As pessoas, minha gente, vão fazer o que quiserem. E todo mundo faz aquilo que acha que é certo. A questão é saber até que ponto a gente aceita aquilo ou não. E aí a decisão não é do outro. A decisão é sempre nossa. E a responsabilidade também. Então não adianta querer achar culpados. Ah, porque esse foi culpado, porque ele fez isso. Tudo bem, a pessoa pode até ter errado com você. Mas você não precisa aceitar o erro do outro. Então, para que a gente desenvolva as nossas qualidades espirituais, as nossas virtudes, não significa que nós tenhamos que viver ajoelhados o tempo inteiro. E nem o tempo inteiro rezando e tudo é espírito, ou então manter a cara sisuda, séria. Não, não. Nós temos na nossa vida cotidiana também os nossos pequenos prazeres. E nós temos que usufruir dele. O prazer, às vezes, de tomar um cafezinho ou um suco gelado, o prazer de viajar, o prazer de comprar uma roupa bacana ou de comprar alguma coisa, um objeto que você gosta. Não existe pecado em fazer isso. As pessoas confundem muito as coisas. Ah, porque fulano trocou de carro ou porque fez isso ou aquilo e fica fazendo aquele julgamento. Nós estamos na Terra. Vivemos num planeta de terceira dimensão, nós trabalhamos aqui. E se aquilo que a gente está adquirindo é fruto do nosso trabalho, por que não ter? O que Jesus fala é para que a gente não se apegue a isso. Aí há uma grande diferença, né? O apego é a gente viver em função daquilo. Aliás, o apego ele não é bom nem às coisas e nem às pessoas também.
porque chegará um dia em que nós teremos que nos separar. E nós temos que aprender a viver onde Deus nos coloca, porque senão a gente vai dar trabalho na hora de desencarnar. Porque vai chegar um momento em que você será chamado, como eu, como todos, a voltar para outra dimensão, e muita gente fica aqui agarrada às coisas materiais e não solta. E isso é um motivo de muito sofrimento. Sofrimento tanto para quem fica como para quem vai. E às vezes isso pode até se tornar um processo obsessivo. Pode ser obsessivo com pessoas, como pode ser pessoas que não querem se desfazer dos seus bens, não querem deixar os seus bens. Então, isso que nós temos que tomar cuidado. Agora, usufruir das coisas. Nós temos que viver de acordo com como vivem as pessoas no nosso século. Dentro do conforto que a gente pode ter. E isso não tem nada de errado. E isso não vai nos fazer ficar distantes da espiritualidade. Muito pelo contrário. O que os espíritos nos pedem é que ao começar e terminar uma tarefa, que nós elevemos o pensamento ao Criador, pedindo a sua proteção para a gente executar e a sua bênção para a obra acabada. Isso é o mais importante. E a perfeição, como disse o Cristo, encontra-se na prática da caridade sem limites. Pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada, e ajudar o outro, todos podem. E quando a gente fala de caridade, a gente não está falando só de caridade material, não, tá? Existe uma coisa chamada caridade moral. É quando você muitas vezes pode dispor de um tempinho para conversar com uma pessoa que esteja necessitada. É dar uma força para uma pessoa que está precisando, sei lá, arrumar um emprego, fazer alguma coisa, realizar um trabalho que está difícil para ela e de repente a gente vai lá dar uma mãozinha. Fazer uma visita para uma pessoa que hoje em dia é uma coisa que está ficando tão rara, as pessoas estão vivendo tão solitárias. Fazer uma visita, sim. Porque a caridade, gente, não é dar esmola. Caridade, essa palavra, vem de cor, vem daqui do coração. O Chico Xavier, ele deu uma definição de caridade muito bonita, que eu nunca esqueci. Ele falou através de uma metáfora. Quando ele foi perguntado o que era a caridade, e ele disse o seguinte, que a caridade era como se você plantasse um jardim dentro de você e você ficasse tão bem que no jardim, quando tem muitas flores, quando tem muita terra, quando tem muita abundância, as borboletas vêm. Então, quando você começa a cuidar de você, a se equilibrar, a viver dentro do amor, dentro de uma harmonia interna, você começa a ficar apto para ajudar as pessoas que vêm te procurar. E quando você está apto, as pessoas virão, porque o seu jardim que já está dando frutos. As borboletas vêm aonde tem néctar para elas. As abelhas vêm aonde tem o néctar das flores. Então ele fala que a gente, para ser caridoso, é preciso que nós cuidemos do nosso jardim interior. Porque auxiliar com o pão é necessário. Sim, eu vejo isso até como um dever social. Mas a caridade, ela vai além. Ela descobre, inclusive, uma oportunidade de ajudar numa dor que às vezes a pessoa nem está querendo mostrar.
é quando a gente acolhe a pessoa, quando a gente acolhe o outro. Quando a gente acolhe um animal, inclusive. A gente vê isso. E quando a gente acolhe um animal, a gente não espera que ele te agradeça. Por que é que muitas pessoas falam, eu faço, eu ajudo e o outro não me agradece? Não vai. Quem tem a sua verdadeira caridade não vai esperar gratidão de ninguém. Faz porque o prazer de fazer. Então, onde que nós temos que prestar atenção na nossa vida? No nosso interior. Porque a partir do momento que a gente começa a se equilibrar, então esse auto-amor que nós vamos desenvolvendo dentro de nós começa a se espalhar também para o mundo. E os espíritos ainda falam que essa é a maneira maior de fazer a caridade, que aquele que se isola do mundo, ele está voluntariamente sendo egoísta. E não evolui, porque nós evoluímos ao contato com as outras pessoas. E é claro que para conviver com outras pessoas, nós precisamos desenvolver o perdão dentro de nós, porque na nossa convivência, gente, não tem como ter convivência sem perdão. As pessoas vão muitas vezes pisar na bola com a gente, vão. Mas nós também pisamos na bola com as pessoas. A gente não pode esquecer disso. Da mesma forma como nós precisamos da indulgência e do perdão do outro, nós também devemos agir da mesma forma. O que é o perdão? O entendimento. Às vezes a pessoa erra com você, não é porque ela quis. Ela não tem ainda o mesmo entendimento que você tem, a mesma visão que você tem. Então é importante nesse sentido que a gente aprenda, porque se a gente não aprender a perdoar os erros das outras pessoas, nós vamos viver sozinhos. Porque em algum momento a pessoa vai pisar na bola com você. Isso é fato. E a gente tem que exercitar isso. Por quê? Porque através do erro e do acerto é que nós vamos crescendo. O outro e nós também. Então os espíritos eles dizem assim, não imagineis que para viver em constante comunicação conosco ou para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, ainda uma vez não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Então, mais uma vez, a gente reforça que a nossa posição no mundo é de viver de acordo com aquilo que a sociedade e que o mundo nos oferece, mas que a gente não se esqueça que nós precisamos primeiro colocar o reino de Deus acima, em primeiro lugar, do que as coisas do mundo. Porque senão vai ser muito difícil o nosso convívio aqui na Terra. E até o convívio conosco mesmo. Por isso que a gente tem que prestar atenção nessa lição de Jesus. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele fala que muitas vezes os crentes em Deus, e em próprio Jesus ou na espiritualidade, eles saem fora dos seus caminhos, se transviam dos seus caminhos por causa das estações de prazer da vida. E quando a gente não tem o hedonismo equilibrado em nós, quando a gente procura sempre o prazer acima de tudo,
aí nós vamos ter problema. O prazer, ele é necessário, ele é próprio da nossa natureza, da natureza divina, né? Porque o próprio Criador é 100% alegria, é 100%, né? Tudo de bom. Mas a gente precisa entender até onde que nós podemos usufruir desse prazer e de que forma. Porque muitos dos prazeres que nós vamos procurar no mundo podem comprometer a nossa encarnação. Então ele fala aqui, por exemplo, hoje meu corpo atende a fatalidades do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. Outros, depois de confiarem a mocidade à tutela do vício, aguardam a decrepitude a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Existem igualmente os que flagelam a carne através de mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isso tão somente alguns fenômenos de epiderme, ou seja, procurar o sofrimento para achar que isso vai fazer com que a pessoa se eleve espiritualmente é o maior erro que se pode cometer, porque o nosso corpo físico é um presente para o nosso espírito, para a evolução do nosso espírito, e ele não deve ser malbaratado e não deve ser usado de forma errada. Todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. Paulo de Tarso assevera que somos os membros do Mestre em particular. Onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que as nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condição precária, porque Deus se manifesta no mundo através de nós. Nós que somos suas criaturas, nós somos o próprio Deus se manifestando. Claro que em condição precária, mas somos. O Senhor age em nós a favor de nós. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo, não prescinde da colaboração do homem, que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Haja, pois, entre o servo e o orientador legítimo entendimento, ou seja, está chamando, nós somos os servos de Cristo. Nós precisamos nos entender nas lições nisso que ele ensina, para que nós possamos, nós que somos parte da sua obra redentora, trabalhar de uma forma correta. Jesus reclama instrumentos e companheiros. Quem puder satisfazer ao imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos, em primeiro lugar. Então ele nos chama mais uma vez para que nós entramos em harmonia com os preceitos, com os ensinamentos do Evangelho. Com isso que é colocado para nós, do perdão, do relacionamento, da caridade, que nós vivamos essa paz dentro de nós, procuremos trabalhar no nosso interior para que nós possamos servir a causa. Lembrando que não somos células especiais de Deus nem de Jesus, todos nós somos filhos do Criador. E o fato de estar aqui apresentando isso a público não nos diferencia de ninguém. Fazemos todos parte do corpo de Cristo, ou seja, do seu corpo diretivo que comanda os desígnios da nossa terra. E nós agradecemos a Ele por essa oportunidade, por a gente poder estarmos aqui juntos
e de fazermos parte, né, desse corpo espiritual de Jesus, dentro das nossas limitações, das nossas fraquezas muitas vezes, mas nós estamos aqui. O importante é que a gente, como diz aqui a lição, que nós estejamos determinados, que nós estejamos com vontade realmente de dessa vez, nessa encarnação pelo menos, procurar fazer melhor do que antes. E assim, agradecidos ao nosso Mestre, nós rogamos a Ele que abençoe a todos nós, a nossa intenção de aprender, de servir no bem, derramando as suas bênçãos para que nós possamos praticar as lições que temos aprendidos do Evangelho. Que o Evangelho não seja apenas uma letra morta ou um dia de semana da nossa vida, mas que seja todo momento, porque nós sabemos que a graça de Deus, nosso Pai, nos acompanha dia e noite, onde quer que o nosso espírito sopre. Nós sabemos que nós podemos contar sempre com a ajuda do nosso Mestre na nossa evolução espiritual. E assim nós te agradecemos, Senhor, e encerramos o Evangelho de hoje dizendo graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vocês que ficaram também aqui até o final. Muito obrigada pela companhia. O vídeo já vai para o feed daqui a pouquinho. Não esqueça de curtir lá quando ele está lá no feed, e também lá no YouTube, daqui a pouquinho já está lá também. E sugestões de temas, perguntas, qualquer coisa que vocês queiram comentar, fiquem à vontade. O canal ele é aberto para que a gente troque ideias, para que a gente troque conhecimento. Tá bom, minha gente? Muito obrigada por tudo, que Jesus possa abençoar cada lar aqui representado e que vocês tenham aí, nós tenhamos, né, uma excelente semana. Um beijo no coração e fiquem na paz do nosso Mestre Jesus.